Eu estou construindo uma playlist nesse canal sobre gramática da língua portuguesa. E eu estou utilizando esse livro gigantesco sobre isso, mas não sobre gramática normativa, aquelas regras que a gente aprende na escola de modo geral, pelo menos aprendia-se. Eu estou utilizando um viés ou uma teoria um pouco mais robusta sobre gramática. Gramática do português brasileiro, do Ataliba de Castilho. E eu acho interessante que, por mais que esse autor tenha a sua própria ideologia, ou a sua própria concepção linguística das coisas, ele traz no seu início as diversas teorias sobre a língua. Então, esse é o meu objetivo por aqui, entender gramática do ponto de vista dos blocos linguísticos, né? Teorias sobre a língua e gramática. Por exemplo, existem pelo menos 4 blocos linguísticos que traz significados diferentes sobre a gramática. Então, gramática descritiva, por exemplo, que eu já trouxe de forma introdutória aqui no canal. Gramática funcionalista cognitivista, que é o que eu estou gravando atualmente por aqui. Gramática prescritiva e gramática histórica também. Então, são 4 grandes blocos. E por que eu faço essa distinção? Porque dependendo da forma como você encara a gramática, vamos supor que seja gramática descritiva, cada uma dessas traz um significado diferente para as unidades da gramática. Então, o que é fonema para a gramática descritiva pode ser que não seja a mesma coisa para a gramática funcionalista, assim como pode ser que não seja a mesma coisa para a gramática histórica ou a prescritiva. Então veja que a minha intenção por aqui é ir um pouco além de simplesmente seguir regras e transcrever ou compartilhar regras. Mais do que isso, é tentar entender os blocos linguísticos por detrás das regras gramaticais. E a partir disso entender a aplicação da gramática da língua portuguesa conforme a sua teoria. Bom, eu estou atualmente na gramática funcionalista e hoje eu quero tratar um pouco mais, quase finalizando na verdade, o tópico sobre formalismo e funcionalismo na reflexão gramatical, ou seja, a relação entre formalismo e funcionalismo. E o que eu tenho em mãos diz o seguinte: os funcionalistas, a gramática funcional procura correlacionar as classes e as relações e as funções com as situações sociais concretas em que elas foram geradas. Então veja que a gramática funcional, como a própria palavra, busca ver o que de fato está acontecendo no comportamento linguístico. Para situar a língua em seu contexto social, ela ultrapassa o limite da sentença e avalia a análise de textos extensos. Então sai da sentença e vai para o nível textual. Esse ramo de estudos desencapsulou a língua de seus rígidos limites estruturalistas e gerativistas, estabelecendo correlações entre os fatos gramaticais e os dados da comunidade que os gerou. Pode-se dizer que a gramática funcional reage contra a pasteurização da língua sustentada pela atitude formalista, que postula a língua como uma atividade mental ou como um código. Os funcionalistas, com efeito, não escondem seu desgosto quando confrontados com as análises gramaticais, que tomam sentenças descontextualizadas como matéria-prima para as reflexões. A esse respeito, Halliday, que é um autor importante do funcionalismo, propõe claramente uma mudança de enfoque mediante a concentração da atenção dos usuários e nos usos reais da língua, muito próximo da sociolinguística, inclusive, valorizando o emissor e o receptor e a variação linguística no quadro da reflexão gramatical. Então, valoriza-se o emissor, o receptor e a variação que está ocorrendo entre eles. O funcionalismo acolhe uma série de teorias auxiliares. E quais são, então, essas teorias auxiliares da gramática funcionalista? A língua como competência comunicativa, a língua como um conjunto de funções socialmente definidas. Então, a língua é uma competência comunicativa, beleza? Serve para a comunicação. A língua como um conjunto de funções socialmente definidas, então tudo que acontece na língua é porque está definido por funções sociais. A língua como um conjunto de atos de fala, então a língua só acontece porque está acontecendo uma atitude de fala. A língua como variação e mudança, ou seja, a língua apresenta variação linguística. E por fim, a língua como discurso, aquilo que é dito. Dadas tantas teorias auxiliares, é legítimo perguntar se o funcionalismo tem alguma unidade ou se não passa de uma federação de teorias, no final das contas, é o que ele sustenta aqui. Passo agora a detalhar a teoria multissistêmica funcionalista cognitivista, modelo em desenvolvimento segundo, isso já estou trazendo aqui o que trarei nos próximos vídeos, segundo o qual os fatos nessa gramática serão ordenados. Num primeiro momento, recolho numa apresentação gráfica e os sistemas que é feita uma língua, segundo essa teoria. Neste gráfico, DSC significa dispositivo sociocognitivo. As flechas indicam que o
dispositivo sociocognitivo afeta todos os sistemas linguísticos. Observe-se que não há nas linhas reunindo os sistemas do discurso, da semântica, do discurso e da gramática, situados aqui em sua independência uns em relação aos outros. Interfaces podem ocorrer, mas não regras de dependência. Ou seja, o léxico não governa a gramática. Esta não governa a semântica ou o discurso. O discurso, bem, você mesmo poderá completar as combinatórias possíveis. Vejamos os postulados que configuram a teoria. Mas aqui já é um outro tema que não adotaria aqui. O fato é que discursos sociocognitivos com relação a postulados da teoria multissistêmica funcionalista cognitivista. Ou seja, a teoria funcionalista cognitivista, ela é multissistêmica, ela tenta abraçar ou tenta trazer dentro do seu core, do seu centro, várias áreas, né? Entre elas discurso, gramática, léxico, semântica, entre outros. Fico por aqui então, a partir do próximo vídeo, os postulados que mostram que a gramática funcionalista cognitivista é uma teoria multissistêmica. Valeu!